Bom dia! Como fazemos todos os domingos, já estamos aqui todos nós com os nossos corações bem abertos e alegres e felizes por você estar aí do outro lado a escutar o nosso canal, o canal dos tarefeiros, a canal aqui pelo YouTube. Nossa casa, como sempre, já está aberta com tratamentos presenciais. Para isso, você possa estar ligando para estar agendando o seu tratamento. Aqui pelo vídeo já está sendo mostrado o nosso endereço e os nossos telefones. Ligue para lá. As meninas terão o maior prazer em atendê-lo para que você possa, assim, entrar em contato com esse plano maior, com todas essas fraternidades que cuidam de todos nós. E aqui, através do nosso canal pelo YouTube, também temos muitas informações a dar a vocês, explicando, ou melhor, orientando, se assim podemos dizer, um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, pois temos grandes palestras, bastante aprendizado através de informações que nos são dadas e por todos os nossos aperfeiçoamentos através dos nossos estudos e pela compreensão que temos dentro da doutrina espírita. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e peço licença a você para ir adentrando ao vosso lar para realizarmos o nosso Evangelho. E assim, nós vamos simplesmente fechando os nossos olhos, respirando bem profundamente, acalmando os nossos corações, para que já possamos estar assim sentindo toda uma energia que já vai sendo envolvendo o nosso lar, onde esses irmãos fraternos já vão se chegando, juntamente com os nossos mentores, trazendo para nós toda a suavidade necessária para que nós possamos entender, compreender toda essa doutrina de acordo com essas palavras simples que nós vamos estar lendo e refletindo. Que esses irmãos possam fazer uma limpeza e uma higienização no nosso ambiente para que tudo que possa estar assim, deixando você um pouquinho mais negativado, que não esteja em harmonia, que você esteja doente, que você esteja com uma preocupação excessiva, com projeções, com formas de pensamento, com uma inveja, que tudo isso possa ser retirado do seu lar e de todo o ambiente aonde quer que você possa estar. Que todos vocês que convivem juntos no seu lar possam estar recebendo um bálsamo de luz através de Nossa Senhora, essa trabalhadora incansável que nos aprimora, nos ajuda com muita dedicação e amor. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus. Hoje, como todos sabemos, estamos seguindo o livrinho O Acordando ao Teu Lado Bom, pelo qual o Dr. Antônio nos dá bastante exemplos e explicações de palavras-chave que nos fazem refletir muito sobre pelo qual estamos vivenciando no atual momento, que não está sendo muito fácil, mas que nada se torna impossível. E hoje, pela sequência do livro, nós vamos falar um pouquinho sobre compreensão. E assim ele nos diz que analisar sem julgar significa cooperar, colocar-se do outro lado para entender a ambos, usar de imparcialidade para auxiliar quando solicitado, sem interferir e sem comentar. Aprenda a ouvir. Apenas aceite a vida e o seu semelhante como ele é, sem tentar transformá-lo na pessoa que você gostaria
que ele fosse. E como sempre, a nossa doutrina, ela é grandiosa. Ela nos orienta, nos explica e nos dá todo um respaldo de como nós temos que compreender e ter esse aceitamento em tempos que nos pedem muita reflexão e consciência sobre muitas coisas que acontecem à nossa volta, como o preconceito. A nossa doutrina espírita nos traz palavras esclarecedoras para o nosso trabalho e autoaperfeiçoamento e convivência pacífica. Como somos todos irmãos, vamos respeitar a diversidade humana, pois pela lei natural de Deus e pela reencarnação, hoje podemos estar como homem e mulher. Por exemplo, eu sou a Ana Cristina, mas antes de tudo sou um espírito em evolução, num corpo de um corpo humano. Por isso, a lei da igualdade, dos direitos sociais e, por consequente, o da liberdade. A nossa doutrina explica que trabalhemos para dar a fé aos que necessitam, espalhar o amor, onde nos tornamos melhores um para com os outros, que lhes ensina a perdoar, a se olharem sem distinção de raça, de seita, de cor, de opinião política ou religiosa, onde o sentimento de caridade deve prevalecer sempre. Pois para nós, os espíritas, temos que ter em mente que o nosso dever é de cooperar para o progresso da humanidade. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no parágrafo 3, o homem de bem, veremos nessa explicação correta e perfeita sobre a compreensão que temos que ter com o nosso semelhante. Vejamos o que esse texto nos diz. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou esta lei e se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, sem ninguém ter que reclamar dele. Enfim, se fez o outro tudo o que queria que se fizesse para com ele. Ter fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, e sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança da recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Se ele é bom,
humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança ao anáride aquele que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a sustentabilidade de alguém por seu orgulho e se desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às esferas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego o mais prejudicial para si mesmo é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, ele os trata com a bondade e benevolência, porque são os seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para se esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais venosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem do bem, mas todo aquele que se oferece o melhor, que se esforce em possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Como eu sempre digo, ser espírita é uma questão de livre escolha, é raciocinar, e a qual nós não estamos atrás de adeptos, e sim de irmãos que pela fé e pela imortalidade existente, e com tudo que se espelhe nos exemplos de Jesus e consiga realizar as suas obras. Para sermos um bom espírita, antes mesmo de crer, é preciso compreender na verdade a sua finalidade, através dos estudos da própria doutrina. E quanto mais estudo, mais você fica querendo aprender e colocar em prática esses estudos e ensinamentos.
Como, por exemplo, temos todos os nossos livros da codificação espírita, que são os livros básicos que nos traz a revelação da doutrina por Allan Kardec, que são os livros do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. A compreensão é a melhor contribuição para o êxito do relacionamento humano. A compreensão abre um leque de oportunidades necessárias para o nosso aprendizado, pois com isso inúmeros fatores da humanidade se tornam justa no ponto de vista quando se compreende e respeita. Pois vemos muitas situações que irmãos são surdos, mas se conversam. Fala-se muito como um nada e não resolve nada, apenas gerando conflitos e inquietudes. Pois bem, a nossa doutrina ensina que a criatura humana é frágil, mas a convivência honesta com outras pessoas, a nossa compreensão, a nossa contribuição contribuirá para a harmonia em nosso planeta e no nosso íntimo. Pois estamos em constantes transformações, pois muito que se acreditava ontem, hoje já não se tem o mesmo crédito. Compreendendo o nosso próximo, o relacionamento com eles, veremos que estamos cultivando a bondade, a caridade para conosco mesmo, pois saberemos lidar também aquilo que ainda não compreendemos direito. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu peço a você que, se você puder, tenha o hábito de estudar, de raciocinar, com a lógica, com a fé, aquilo que os nossos irmãos e amigos espirituais nos falam, não somente pelos livros básicos que eu citei aqui, mas por tantos outros que nos ensinam o entendimento daquilo que se passa, daquilo que já vivemos e daquilo que ainda está por vir. Que é por vir aquilo que há de melhor, pois estamos nos aprimorando cada vez mais. Então eu te convido neste instante também a fechar os vossos olhos, que você possa compreender o verdadeiro significado da palavra amor, caridade, humildade, compreender aqueles que te cercam, aceitá-los, para que eles também possam entender, te aceitar do jeitinho que você é. Que você possa olhar e analisar que Jesus, naquela época onde ele vivia, ele já falava coisas e realizava situações que ninguém sabia como compreender, mas simplesmente aceitava. Muitos o julgaram, mas hoje nós sabemos que quem julgou foi aquele que menos sabia, pois não tinha o entendimento real daquilo que era verdadeiro. Sabemos também que Jesus e todas essas fraternidades da espiritualidade que nos segue, que nos rege, assim como o nosso mentor, nos compreende e nos aceita do jeitinho que somos. Vejo pela casa dos tarefeiros, todos grandiosos, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma de ser e de agir. Fazemos o nosso melhor, um para com os outros,
e principalmente quando nos reunimos para orar e pedir ao nosso Mestre Jesus e às fraternidades que cuidem daquele irmão que está à nossa frente, não nos importando jamais em querer saber o que ele é, o que ele foi, o que ele está sendo, em que religião ele acredita e qual é o motivo dele estar ali na frente de nós. O que nós apenas queremos é que ele se torne uma pessoa ainda melhor, pois o vemos como irmãos que cada um de nós somos. Por isso, reflita muito quando você observar uma situação pela qual você não compreende e pela qual você não aceite, pois o amanhã só a Deus pertence e o julgamento pode estar com certeza voltado para você. Por isso mesmo, peça ao seu mentor, aos seus amigos espirituais, que fiquem com você durante todo esse tempo, para que você possa refletir, analisar. E vamos emanando luz e paz para toda essa semana, que todos esses irmãos possam se olhar como irmãos que são, principalmente aqueles que ainda têm o orgulho, o egoísmo, o ego, ainda na frente do seu ser. Que esses países em guerra, países que ainda têm tantos irmãos com fome, tantos irmãos com sede, com frio, com calor em excesso, possam receber uma gotinha que seja de esperança e de fé e compreenda que nunca nada é o acaso e que Deus, o nosso Criador divino, Ele tem um propósito em nossa vida e esse propósito um dia nós vamos compreender melhor. E vamos pedindo pela água, que eu espero que já está sobre a mesa nesse jarro d'água ou sobre esse copo, para que ele possa ser todo colocado nele gotinhas salutares que façam com que a sua saúde possa estar em harmonia. Abençoando a todos que nos cercam, a todos que convivem conosco e que possamos nos reunir no próximo domingo para o Mais Evangelho, com a permissão do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade. E eu agradeço a todos vocês, que assim seja, graças a Deus.